Mas eu acho que não ia ter passada de pano dessa vez, não. Ah, Porque o André Mendonça, ele foi muito incisivo e a Carmen Lúcia está com medo do povo. A Carmen Lúcia está com medo do povo. Mudou, o Alexandre de Moraes não é mais o presidente do TSE. Podem gostar ou não gostar do Bolsonaro, mas achar o motivo para prender ele, até agora eu não entendi como. Nem mesmo porque julgaram o Supremo Tribunal Federal, nem isso deveria. Mas é um imbróglio tão grande que os candidatos eleitos ficam reféns do tribunal. Eles sempre vão achar uma coisinha para puxar. Veja, o Caiado está inelegível, deve mudar, mas inelegível, por um jantar a portas fechadas de 6 ou 7 pessoas. Então isso pode ser, no entendimento, alguma coisa assim. Lembre-se que em maio de 2022, o Lula esteve num palanque com o Boulos, pediram voto e ele levou uma multa de algumas dezenas Maio de de milhares de reais. 2024. 2024, me desculpe, 2024. Ele pediu voto para o Boulos, campanha antecipada, ao foi a- lado do Boulos, com dinheiro de renúncia fiscal da Lei Rouanet num evento da CUT. Exato. E qual foi a penalidade? Uma multinha. multa. Então, eu acho que é uma forma de testar, porque se eles quiserem, se os tribunais quiserem, vão deixar qualquer pessoa inelegível. É a forma de manter, como eu disse, reféns. mas tem uma Essa é a vírgula situação. nisso. O TSE está se preparando e começa agora a julgar 14 resoluções que deliberarão sobre as eleições desse ano. São aquelas resoluções que interpretam como vai ser dado o julgamento desse emaranhado Exato. de artigos que é a lei eleitoral. Que é a mesma lei das eleições anteriores, mas a interpretação vai ser diferente. É nova. A passada de pano para o desfile do Lula pode vir aí. Mas eu acho que não ia ter passada de pano dessa vez, não. Ah, Porque o André Mendonça, ele foi muito incisivo e a Carmen Lúcia está com medo do povo. A Carmen Lúcia está com medo do povo. Mudou, o Alexandre de Moraes não é mais o presidente do TSE, aquele psicopata não está mais dando cara no TSE. Eles estão no momento de acuamento. Então, se tem um momento para mostrar que o Lula cometeu um ilícito eleitoral que é capaz, juridicamente falando, até de negar-se a ele o registro da candidatura. juridicamente falando, se isso aqui fosse um país sério, é o que seria feito. Exato. Não, e vale lembrar, né? O Seria TSE vai impeachment. fazer as resoluções até o dia 5/3. Por quê? Porque se tem um artigo da lei eleitoral que é acima de qualquer interpretação, é o artigo 105, que fala que o TSE tem até o dia 5 de março do ano da eleição para fazer resolução. Esse vale. Aí, na eleição de 2022, o TSE regulou o segundo turno do Lula e Bolsonaro com a resolução TSE de 20 de outubro. Como é que pode? Se é o único artigo da lei que é claro o suficiente é esse do 105 que fala até o dia 5 de março, como é que pôde valer a eleição que elegeu, entre aspas, o Lula em 2022, se o segundo turno foi regido por uma resolução de 20 de outubro, ou seja, 7 meses e meio depois do final do prazo da lei? Então a gente não tem no Brasil um governo legítimo para conversar, para começar a conversar. Não tem como ninguém ser processado, muito menos condenado, como é o Jair Bolsonaro, pelo crime de golpe, mesmo que eles estivessem armados até os dentes, tentando derrubar o governo Lula, porque o artigo do Código Penal diz que é tentar depor governo legitimamente eleito. E legítimo vem do latim. O sufixo é a maneira e o prefixo é legem. Legem é o conjunto de leis. A maneira do conjunto de leis. A maneira do conjunto de leis é com resoluções até o dia 5 de março do ano da eleição. Se o Lula foi eleito com resolução de 20 de outubro, nós não temos um governo legitimamente eleito e assim segue o baile desta zona chamada Brasil. Você não precisa ser um gênio para entender isso aí. Basta saber ler. Mas no Brasil a gente está sendo empurrado a isso. E o Rubinho falou uma coisa que é muito séria. Toda essa celeuma, né, essa briga de Michele, Eduardo, Flávio, aí a Michele vem, não, só vou apoiar o Flávio se ele me pedir desculpas.
Aí eu falo, vai ter um segundo turno do Flávio e do Lula. Se o Flávio não pedir desculpa para a Michelle, ela vai fazer o quê? Não, aí o Eduardo não gosta da Michelle, aí todo mundo está contra o Nicolas, aí o Valdemar fala que o Nicolas e a Michelle vão fazer, sendo que os dois podiam ter falado antes. Aí um fala que o Bolsonaro falou isso, o outro fala que o Bolsonaro falou aquilo. O Bolsonaro, ele foi posto em domiciliar e até hoje pesa sobre ele uma proibição esdrúxula, que é a proibição de falar ao público, inclusive por equipamento de terceiro. Se ele está proibido de falar ao público, inclusive por equipamento de terceiro, por que o Alexandre de Moraes, ele permite que pessoas que visitem o Bolsonaro saiam dizendo coisas que ele dissera? Porque isso também devia ser proibido. Porque isso é uma forma, assim, de você enfraquecer o movimento político da direita. Aí eu te pergunto, e se o Bolsonaro escrever uma carta a próprio punho e entrega pro Flávio? Flávio visitou. Filho, tá aqui uma carta de próprio punho, eu entendo que é isso. O que vão fazer? Vão colocar o cara na solitária? Pois é. Ele não pode falar diretamente. Mas você pode entrar lá, falar com ele e falar o que ele te falou. Aí você inventa, porque ele não pode dizer que ele não falou, ou que ele falou mesmo. Então montaram todo esse circo em cima dele justamente para arrebentar com tudo. Tantas mil pessoas que estão em prisão de fato, e essas pessoas podem, na sua gigantesca maioria, receber visitas, conversar. Elas podem ligar para a gente dando o golpe. Até isso pode. Elas podem usar o celular e tudo mais. Podem tomar decisões, inclusive, organizações do crime e tal. Mas todos os seus parentes podem sair e dizer o que conversaram. Ou será que não pode? Será que eu estou enganado? Eu nunca vi alguém dizer, olha, eu saí de lá conversando com muita coisa, mas eu não posso contar nem para os meus filhos o que eu conversei. Claro que pode. Não tem esse impedimento. Deveria poder, logicamente, a carta e dizer, ele pediu para falar A mais B mais C por D mais D mais F, ponto final. Agora, você lembra do Drauzio Varela, quando ele fazia Fantástico? Que ele ia lá na cadeia, lá, ficava entrevistando o povo? Isso. Sim, ele entrevistou aquela trans que matou a criança. Exatamente. Que fato bizarro. Aí você fala, o que mudou no Brasil? Nós somos uma democracia mais linda, né, com menos liberdade. Nós somos uma democracia mais forte, com menos liberdade. E menos direito de expressão. Não, inclusive democracia, se eu bem me lembro, é o governo do povo e pelo povo, é o direito do povo escolher. Quando você impede alguém de ser candidato, você não está impedindo a pessoa, você está impedindo o eleitor, o povo, de escolher esse candidato. Porque é ele que deveria decidir, olha, eu quero esse, eu quero aquele candidato. Mas como que você tem uma democracia, Diogo? Durante as eleições, fatos públicos foram impedidos de ser utilizados contra o Lula. Essa eleição de 2022 eu não era nula. Ela foi Lula porque é nula. E eu sofri um ato de censura porque recebi uma intimação do TSE determinando que saísse um vídeo meu do ar onde eu apontava elementos atrelados ao caso do Celso Daniel. Inclusive tem um livro escrito sobre o assunto. O Bolsonaro e todos foram impedidos de fazer menções à ligação entre o Lula e o Maduro. Não podia apontar nas eleições que o Lula tinha ligações com o Maduro. Quem estava na posse do Lula? Pois é, exatamente. Recebendo elogios. Mas aí eu digo com firmeza, essa lei eleitoral é feita para enfraquecer o eleitor, deixar o político que se elege na mão do tribunal e fortalecer justamente os tribunais.